Duas futuras mães, de forma inesperada, estão grávidas. E os seus filhos irão cumprir as promessas que Deus já havia dado há muito tempo atrás. Se alguém falasse para essas duas mães: olha, se prepare, pois a partir de agora as suas vidas vão mudar drasticamente. Talvez naquele momento elas não iriam pensar que iria mudar tanto. Mas eu digo, não mudou somente a vida delas, mas também a nossa vida, a vida do mundo inteiro, com a chegada desses filhos, desses dois filhos que estavam para nascer. Vocês sabem quem eu estou falando, né? João Batista e Jesus Cristo. Isabel já havia passado da idade, não tinha mais condições de ser mãe. Maria, jovem, virgem. Nenhuma das duas estava esperando ser mãe naquele momento. Ambas receberam um milagre nas suas vidas. Ambas foram abençoadas pelo Senhor. Diz o texto que Maria, após ouvir o anúncio do anjo que estaria grávida e que seu filho se chamaria Jesus. Vou fazer um parênteses aqui. Essa semana vai ter algumas devoções que vamos fazer ao longo dessa semana. O pastor Alaor preparou 5 devoções. E a última devoção vai falar exatamente sobre o significado do nome Jesus. Tem um significado muito interessante. O Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18, diz que Jesus significa que Ele veio salvar as pessoas dos seus pecados. Então Maria reconhece que está grávida do Filho de Deus, de Jesus, que veio para salvar as pessoas dos seus pecados. Ela não esperou, apressadamente foi até a Judéia, se encontrar com a sua prima, Isabel, e contar essa novidade. Queria contar o milagre justamente para alguém que a entenderia, saberia o que estava acontecendo. A gente percebe isso no texto, logo no início. Isabel, ela diz bem alto: você é abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? E ela continua refletindo sobre isso. Durante esse encontro, então nós ouvimos um testemunho de fé da parte de Maria. É o que nós conhecemos como Cântico de Maria, ou Magnificat. Ouvimos, meditamos nessas palavras, não somente na leitura do texto bíblico, mas também através dessa canção. E aqui, nessas estrofes, vivenciamos o puro Evangelho como conteúdo da nossa fé. Ao longo da história da igreja, ao longo da história da igreja luterana, a gente tem valorizado muito essas palavras e esse cântico. Não somente esse, mas o Evangelho de Lucas, ele traz 4 cânticos muito especiais, que estão contidos nas nossas liturgias. Por quê? Exatamente porque é um testemunho de fé na chegada do Messias. E a gente está há poucos dias do nascimento de Jesus, ou da celebração do nascimento de Jesus. Então vale a pena a gente parar um pouco e meditar nessas palavras, meditar nessa canção, meditar nas palavras que Maria testemunhou quando Jesus estava em seu ventre. Logo no início, no versículo 47, o primeiro versículo aqui dessa canção, a gente vai ler o seguinte: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Maria foi a primeira a receber a notícia da chegada do Messias. Isso é muito interessante. Ela foi a primeira a ouvir algo que havia sido prometido, ou que a gente poderia dizer desde Gênesis, em que o povo esperava e ansiava por muitos séculos. Não era qualquer notícia, era a notícia. E essa notícia foi dada para essa jovem Maria. E ela também foi a primeira a confiar nessas palavras. Confiar que esse prometido Messias estava para vir
como havia anunciado pelo anjo. E olha só que interessante que no versículo 38, quando o anjo fala para ela, ela responde: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Ela confiou nas palavras do anjo, simplesmente porque o anjo estava dizendo para ela. Que notícia! E por isso, quando a gente olha essa primeira estrofe, poderíamos dizer, há duas palavras que eu quero destacar que vão traduzir um pouco do sentimento de Maria. O primeiro é essa palavra engrandece, ou poderíamos dizer tornar grande, magnificar. Aí vem então o título dessa canção, Magnificat. A Maria engrandece ou magnifica a Deus, falando e testemunhando o que crê e em quem crê. O seu culto é direcionado a Deus, o Deus triuno, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Israel. Um Deus, esse Deus de misericórdia, fez a promessa e ali cumpre na chegada do menino Jesus. E o segundo aspecto que eu acho muito interessante é quando ela diz: o meu espírito está alegre. E às vezes a gente precisa se colocar um pouco na situação de Maria. Maria é uma jovem, ela recebe a notícia de um anjo que estaria grávida pelo Espírito Santo, e ela confia nessas palavras. Só que a gente não pode deixar a sensação humana de como ela seria vista na sociedade, de como ela encararia as situações que estavam diante dela. E aqui não há palavras de dúvidas, de anseio, de preocupação, aqui há palavras de alegria. O meu espírito está alegre. Maria coloca em Deus não somente o objeto da sua alegria, mas a causa dessa alegria. Essa alegria não é passageira, por algum momento, ela é eterna, ela é constante, porque ela é a voz, ela é a palavra que se fez carne, é o verbo que se fez carne, e que habita aqui entre nós, continua habitando na nossa vida, todas as vezes que nos reunimos em seu nome. A segunda estrofe, versículo 48 e 49, ela continua essa canção e diz assim: pois ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim, o seu nome é santo. Talvez vocês se perguntem, eu me pergunto também, por que Maria? Dentro de tantas pessoas que estavam lá, será que ela tem algo especial? Será que ela fez algo especial? Será que ela realizou algo que somente Deus viu e por isso deu a ela esse presente de poder ser a mãe e carregar Jesus, dar a luz ao Filho de Deus? Eu estava lendo o comentário do nosso reformador Martinho Lutero e ele faz ele parafraseia e exemplifica isso que Maria também comenta nesses versículos. Ele diz assim: Deus lembrou de mim, tão pobre, desprezada e apenas uma empregada. Embora ele podendo achar alguém com riquezas, renomada, nobre, talvez uma rainha, filha de príncipes ou grandes senhores, mas ele deixou o seu puro evangelho em mim para receber nenhuma glória. Isso é graça, isso é bondade e nada de mérito meu. Interessante quando a gente olha sobre essa perspectiva. Maria não estava buscando ser reconhecida nem notada por Deus pelos seus grandes feitos. Maria era, e como cada um de nós nós somos preciosos aos olhos de Deus, mas não por aquilo que nós temos, não por aquilo que nós fazemos, mas nós somos preciosos aos olhos de Deus exatamente por aquilo que nós somos. E o que nós somos? Nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, nós somos frágeis, nós somos dependentes. E exatamente porque nós não conseguimos chegar até Deus, Deus vem até nós. E nós somos preciosos exatamente porque o alvo de Deus é você, sou eu. O alvo de Deus em Cristo Jesus é chegar ao nosso coração. E é por isso que nós somos preciosos,
porque Deus vem ao meu encontro, Deus vem ao seu encontro para oferecer a sua graça, o seu perdão a todos nós. Maria entendeu o seu papel, não como aquela que fez alguma coisa, mas aquela que aceitou esse papel humildemente, como serva de Deus. Eu acho interessante que até o versículo 49 a gente vai perceber um enfoque. Até o versículo 49, Maria é a recipiente da graça de Deus, porque ela está carregando o menino Jesus. Mas a partir do versículo 50, o objeto muda. Vamos ler? Vamos perceber esse detalhe? Versículo 50 diz assim: e ele mostra sua bondade a todos os povos que o temem em todas as gerações. Não é mais Maria, mas Maria, através dessa canção, aponta para todos os que o temem. A graça de Deus é para todos que o temem, todos os povos que o temem em todas as gerações. Também é para você, também é para mim, para todas as gerações. E o que me impressiona é que o que Deus fez, faz e continua fazendo em nossa vida, com a sua mão poderosa. E a gente vai perceber isso a partir do versículo 50, a gente não vai ler todos os versículos e meditar nos detalhes que ele traz, mas de uma forma geral, a partir de agora, o foco muda. Com a sua poderosa mão, há uma inversão aqui nesse texto. Deus derruba os poderosos e exalta os humildes. Ele alimenta os famintos, lembra o povo de Israel que sempre esteve presente. Ou seja, o foco está nos pequenos, o foco está nos humildes, nos necessitados. Percebam os detalhes. Deus, ele se preocupa com aqueles que sofrem. Deus se preocupa com aqueles que choram. E não somente se preocupa, mas vai ao encontro deles. Mas como é que a gente sabe? Isso aqui é somente a canção que Maria realizou, fez, quando Jesus ainda estava no seu ventre. Será que Jesus realmente fez isso? Será que Jesus realmente se importou com os necessitados? A gente olha então para 4 capítulos posterior, quando ele inicia o seu ministério, Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16, quando ele está na Galileia, e é a sua primeira mensagem, seu primeiro sermão. Então ele chega e diz assim: eu vim para levar boa notícia aos pobres, eu vim para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará seu povo. Maria anunciou. Jesus, sua primeira mensagem, diz qual é a sua identidade como Messias. Mas será que ele realizou isso? No capítulo 7, se a gente continua a leitura do Evangelho de Lucas, os discípulos de João Batista foram até Jesus e perguntaram: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Ou seja, não foi a primeira vez que Jesus já estava fazendo ações, já estava falando de quem ele era, mas para muitas pessoas não estava claro quem era Jesus. Então o que Jesus fez? Naquele momento ele curou muitas pessoas das suas doenças, dos seus sofrimentos, expulsou espíritos maus, curou muitos cegos. Então olhou para os discípulos de João e disse: voltem e contem tudo aquilo que vocês têm visto, tudo aquilo que vocês ouviram, e digam que os cegos vêm, digam que os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres recebem o Evangelho. Constantemente Jesus demonstra, através do seu ministério, em quem ele se preocupa, oferecendo consolo, misericórdia e salvação. A canção de Maria é uma confissão de fé, em quem ela crê e no que ela crê. É um testemunho do que Jesus várias vezes afirmou: que se engrandece será humilhado e o que se humilha será engrandecido. Maria confiou nas palavras do anjo, mesmo sendo simples, jovem, não duvidou das grandes coisas que Deus estava fazendo por ela. E aqui eu creio que temos uma base muito clara
para definir também o nosso culto e a nossa confissão de fé. Assim como Maria, nós somos convidados a confiar que Jesus está no nosso meio. Jesus está presente aqui entre nós. Não só na lembrança, não só no significado, não só na palavra, mas na nossa teologia, nós entendemos que Ele está verdadeiramente presente aqui entre nós, porque a palavra se fez carne e habita nos nossos corações. No momento onde nós ouvimos a Sua palavra, onde nós recebemos o perdão, onde nós nos alimentamos com a Sua ceia, ali Jesus está presente verdadeiramente na sua vida. Será que nós também não temos motivos e razões de confessarmos a nossa fé, louvarmos por tudo aquilo que Deus fez, faz e continua fazendo nas nossas vidas? O que a presença de Jesus no meu coração transforma o meu viver, para podermos então engrandecer o nome do Senhor, estarmos alegres e felizes por tudo aquilo que Ele tem feito a cada um de nós. Nós louvamos o Seu nome por causa das promessas que Ele faz. E qual é a principal promessa que Ele faz? Desde o nosso batismo: você é meu, você é meu filho, você faz parte da minha família, você é meu herdeiro. Tudo aquilo que eu conquistei na cruz é para você, para perdão dos seus pecados. E com essa notícia, com a notícia da vitória, da ressurreição, hoje nós aguardamos com confiança as promessas que Ele nos dá, até o momento dEle nos chamar para a eternidade. Por isso eu digo, cada encontro é uma oportunidade de a gente meditar nisso, refletir isso, testemunhar essa verdade. Cada encontro é uma oportunidade de a gente lembrar que nós somos servos, que nós não temos nada a oferecer, que nós não fizemos nada demais para que Deus olhe por mim. Nós somos fracos, frágeis, pecadores, mas mesmo assim, mesmo na nossa realidade, Ele se importa com você, Ele olha para você, Ele vai até você, Ele cuida de você. E mesmo que a sua vida não esteja da maneira como você imaginou, e mesmo que talvez a sua vida esteja mais de cabeça para baixo do que de cabeça para cima, Ele está te amparando com as suas poderosas mãos, está te acolhendo para dentro da sua família, está te dando aquilo que nós não conseguimos conquistar: perdão, vida e salvação. E por nós Ele vem realizar grandes coisas. E através de nós, seres imperfeitos, Ele nos capacita para testemunharmos em Seu nome. É um belo exemplo essa canção de Maria. Uma canção de graça e paz, reconhecimento da bondade e misericórdia de Deus. A minha oração é que essas palavras, guiadas pelo Espírito Santo, possam animar vocês a não esconder a sua fé, mas deixar ela brilhar, deixar ela chegar em outros corações, para que vocês tenham o desejo de servir com alegria, de cantar, de falar, de viver o amor de Deus. Vocês concordam comigo que a vida de Maria mudou drasticamente? Talvez a Maria seja a pessoa mais conhecida na face da terra, não por aquilo que ela fez, mas por aquilo que Deus fez por ela. A nossa vida também mudou drasticamente no momento que o menino Jesus entrou no nosso coração, e hoje nós podemos dizer: eu creio. A nossa oração como comunidade da fé é que para que neste Natal mais vidas sejam transformadas. Nossa oração é que neste Natal mais vidas conheçam o menino Jesus que vem para nos trazer paz, vida e salvação. E que, se Deus permitir, que usem vocês para agir e chegar em outros corações. Amém.